Numa reunião online, líderes dos partidos no Senado discutiram a abertura da CPI do MEC. Depois, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a CPI pode sim acontecer, mas só depois das eleições de outubro. Um pedido, segundo ele, da maioria dos líderes. Evitar que o período eleitoral, que é naturalmente um período em que há uma politização e acaba partidarizando as discussões, que esse período eleitoral evite contaminar um processo de investigação da CPI, que naturalmente, necessariamente, precisa ser uma investigação minimamente isenta e imparcial no momento de mais regularidade, mais normalidade do funcionamento parlamentar, que não é o caso de um período eleitoral. Desse jeito é fácil o Bolsonaro ter a cara de pau de dizer que não tem corrupção no governo dele. Toda hora que alguma coisa precisa ser investigada, rápida e severamente, o próprio governo junto com aliados impedem. Presidente Bolsonaro, qual o principal feito do seu governo que você considera que foi assim marcante do seu governo? Tem algumas coisas, né? Há pouco tempo você não via as cores verde e amarela por aí. Hoje não é, você vê em qualquer lugar, uma bandeira na janela, uma fazenda, uma vara de bambu, um pano verde, amarelo, azul e branco lá em cima, tá? A volta do patriotismo. Minha continência, a bandeira americana. Depois a marca do tocante da corrupção, né, que não existe. Eita, que o caba tá no delírio completo. Aí você vê o seguinte, um governo que está descambando por fim, perguntado dentro de uma bolha, portanto totalmente planejado, qual é a grande marca do governo dele, o cara se sai com essa. Ô Bolsonaro, o verde e amarelo, o azul e branco, não é? É uma cor que nos pertence. Você é um corrupto, não vai tomar de nós, o povo brasileiro, isso daí não. Isso daí sempre foi uma grande conquista. Nós sempre amamos as nossas cores, a nossa bandeira, e você que está sujando de ladoeira. Agora dizer que a segunda marca é não ter corrupção, então anota aí, pessoal, pega aí a rede, se deita, porque eu vou fazer aqui uma rápida listinha. O último, roubalheira no MEC, pastores roubando indicados pelo Bolsonaro e recebendo propina em barra de ouro. Na semana passada, a oposição protocolou o pedido de abertura da CPI. Foram 31 assinaturas, 4 a mais do que o mínimo necessário. A oposição começou a colher assinaturas após as denúncias de que os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, que não tinham cargos no MEC, atuavam dentro do ministério. A PF suspeita que eles intermediavam a liberação de recursos da educação em troca de propina e a compra de bíblias. O movimento pela criação da comissão ganhou ainda mais força com a prisão do ex-ministro e dos pastores e a divulgação de uma conversa na qual Milton Ribeiro afirmava à filha que foi avisado pelo presidente Jair Bolsonaro de que ele, Ribeiro, seria alvo de uma operação da Polícia Federal. O ex-ministro, os 2 pastores e outros 2 suspeitos já foram libertados. As investigações continuam. Isso aí todo mundo viu. Propina na vacina, Ministério da Saúde, General Pazuello, picareta, todo mundo viu, roubando na educação, roubando na saúde. Agora vamos àqueles que a grande mídia não bota porque é parceira e sócia. Vendeu a BR Distribuidora pelo preço de varejo das ações, entregando o controle das ações que vale até 1000%. Entrega da carteira de créditos de 3 bilhões e 700 milhões de reais do Banco do Brasil para o BTG por menos de 350 milhões de reais. 3 bilhões vendidos por 350 milhões de reais. Venda dos gasodutos e oleodutos da Petrobras por um valor equivalente a 3, 4 anos de aluguel, entregando a quem comprou o próprio contrato de aluguel com o recebível pagando. A ladroeira do teu governo, Bolsonaro, não tem limite. Mas eu não vou falar também da rachadinha, do dinheiro do Queiroz na conta da tua mulher. Aliás, você corrompeu todas as suas esposas. Não vou falar do teu filho, Flávio, que comprou uma mansão de 6 milhões de reais. Disse que era com a venda de um apartamento, a justiça viu que esse apartamento não foi vendido e agora mentiu dizendo que é de receita de honorário de advogado. Tudo ladrão, Bolsonaro. Você é um dos governos mais corruptos. Só perde para o do Lula, talvez ali, ó, um empate grande.
E a corrupção, infelizmente, é a marca de vocês. Ô Bolsonaro, tu tá afiliado ao partido do Valdemar Costa Neto, Bolsonaro. Sabe quem é o Valdemar Costa Neto, povo brasileiro? É o cara a quem o Lula deu DENIT para roubar e foi condenado e preso no Mensalão. É a mesma gente. É a mesma gente. Então, o destaque do governo Bolsonaro para o Bolsonaro é que o nosso povo está usando o verde e amarelo e voltou a ser patriota. Conte-me outra, seu picareta. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Agora, Ciro Gomes diz como lidaria com casos de corrupção no seu governo. Robson Pantaleão pelo Twitter. Ciro, nunca votei em você, mas estou me convencendo. Olha lá, me diga qual é a sua proposta para combater a corrupção. Primeiro, falar sério com a população de dizer que corrupção é uma inerência, é uma doença da alma humana. Aonde há relação de poder econômico com poder político, acontecerá sempre a possibilidade de corrupção. Portanto, é mentira o que o PT sempre disse, que chegasse no poder e acabar com a corrupção e viraram os maiores corruptos da história brasileira. Como era mentira o que o Bolsonaro prometeu, que ia acabar com a corrupção e está agarrado com os mesmos corruptos, etc. O que eu posso garantir? É que eu vou assumir com aquilo que eu disse nos meus governos aqui. Eu não roubo e também não deixo roubar, porque são duas tarefas. Como é que a gente faz para então prevenir? Como o presidente não rouba e não deixa roubar, eu brinquei com o meu secretariado e com as pessoas que me auxiliaram. Ninguém rouba nesse governo. O que quer dizer na prática o seguinte: todos assinarão um compromisso, os cargos de confiança, todos assinarão um compromisso de não ter sigilo bancário, sigilo fiscal, e todos eles serão comprometidos com a seguinte prática, que eu fiz quando fui governador. Acusações genéricas, todo político é ladrão, então a gente cega a banda, não faz de conta que não é conosco. Acusação específica, roubou tal coisa, tal dia, tal hora, ou é suspeito. O próprio acusado vai pedir para se afastar, isso será assinado no ato de nomeação, vai pedir para se afastar e vai pedir uma apuração preferencial, expedita, superficial, que não elimina as tarefas do Ministério Público, do delegado de polícia, mas com a Controladoria da União, que eu conheço bastante bem, a gente faz uma avaliação expedita. Se houver flagrância de inocência, o cidadão volta e a gente faz um desagravo público. Se houver indícios, ainda que não provados, de que aquilo tem fundamento, ele sai do governo e será agora problema da polícia e das autoridades, a quem eu prestigiarei com autonomia completa, porque hoje o Bolsonaro está controlando parte importante das instituições brasileiras, no Ministério Público e na Polícia Federal. Isso é uma fantasia? Não, eu fiz isso, aconteceu 2 vezes no meu governo, como governador, o secretário de Justiça e um cara da autarquia metropolitana de Fortaleza. O secretário de Justiça era inocente, tinha sido acusado de comprar comida para preso superfaturado, era inocente, eu tinha afastado, voltou e eu fiz o desagravo. E o outro tinha indícios veementes, eu afastei, demiti e, de fato, era culpado. Também fiz isso no Ministério da Integração Nacional. Envolveram uma pessoa de minha confiança absoluta numa insinuação em relação ao mensalão, na época do governo do Lula, e eu pedi a ele que se afastasse, afirmei que eu acreditava na inocência dele e pedi à CPI que fizesse uma apuração à parte. A CPI apurou e botou uma frase no relatório, me lembro bastante bem disso, porque era um homem de bem, é um homem de bem, não vou sequer mencionar o nome aqui, e ele voltou para o Ministério e eu fiz um desagravo. E é assim que eu vou comportar. Ou seja, a gente tem que dar o exemplo, aperfeiçoar as instituições e as normas, e a operação de enfrentar a corrupção tem que ser dessa forma. Suspeições genéricas, esquece. Suspeição específica, afasta, apura, pune ou desagrava de volta.